Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo do nosso canal Estudando o Espiritismo, sempre abordando temas relacionados à codificação de Allan Kardec, aos textos fundamentais da doutrina espírita. Hoje vamos estudar o princípio vital, um tema que está retratado no Livro dos Espíritos, na primeira parte, questões 60 e seguintes. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Muito bem, o tema do princípio vital é um tema que vai tratar de um quarto elemento que faz parte dos nossos, de nós mesmos, vamos dizer assim, né? Nós aprendemos que nós somos corpo material, espírito, o perispírito, e existe um quarto elemento para compor essa unidade que nos faz como seres encarnados. E essa quarta unidade é o princípio vital. Ah, Kardec não consegue, né, e acho que falta elementos para a gente caracterizar propriamente o que é o princípio vital, o fluido vital. O que aparece no Livro dos Espíritos é que trata-se de uma outra forma de apresentação do fluido cósmico universal, que também não entendemos exatamente, perfeitamente, vamos dizer assim, do que se trata a matéria, em geral, né, fluídica, que se transforma em todas as matérias, vamos dizer assim. E uma desses elementos se transforma nisso que Kardec chama de princípio vital ou fluido vital, né? E qual é a característica dentro desse conjunto de elementos, né? Corpo, espírito, perispírito e fluido vital, qual é a parte que lhe cabe? O fluido vital é responsável pela vitalidade, pela vida, por dar movimento, dar energia para o corpo, num certo sentido, né? Ele é a força motriz, ele é o motor de arranque, né? E de manutenção da vitalidade do corpo e da união do corpo com o espírito, né? Então, quanto mais energia, quanto mais fluido vital, quanto mais vitalidade o corpo tem, também mais é, preso o espírito está ao corpo, né? O fluido vital, ele dá esse pontapé inicial na forma de vitalidade para o corpo, e depois o próprio funcionamento do organismo, o funcionamento, né, é, é, da vida do organismo faz com que esse fluido e esse princípio de vida se renove constantemente dentro de nós. Essa é a ideia, né? Esse fluido vital de vitalidade está nos seres orgânicos, mas não está nos seres inorgânicos. É isso que diferencia uns dos outros. Muito bem. Uma vez morto o corpo, como não tem mais é, a força de vida no corpo, esse princípio, esse fluido se perde, se desfaz, como toda matéria se transforma na natureza. O ponto central que eu quero chamar a atenção aqui, né, para a gente pensar, é que para que a gente tenha vitalidade, que a gente tenha vida, é preciso que a gente então conserve o nosso corpo e o nosso espírito, né? Tanto a vida material quanto a vida moral, porque ambas, né, vão alimentar esse princípio de vida em nós. E nós nos sentiremos tanto mais animados, mais fortes para a vida, quanto mais forte esteja o nosso corpo, quanto mais forte esteja o nosso espírito do ponto de vista moral,
porque tudo isso vai dinamizar essa força interna nossa de vitalidade de vida. Então, cuidar do corpo é muito importante, é, com todos os protocolos que a ciência já vem é, sinalizando para a gente da nossa saúde, do nosso sono, da nossa alimentação, da atividade física que a gente deva fazer, do combate aos vícios, né, aos excessos, né? E por outro lado, todos os vícios e os excessos também do ponto de vista moral, né? Quando se pergunta sobre a embriaguez no Livro dos Espíritos e pergunta se a embriaguez é pode ser, né, como diz, um atenuante para as faltas cometidas por alguém, e a resposta dos Espíritos, não, ele não é um atenuante, é um agravante, né, porque nos aproxima mais da morte. Aí a pergunta é: de que morte? Da morte material ou da morte moral? E a resposta é da morte moral. Ó, de ambas, né? Por quê? Desse ponto de vista que nós estamos falando, né? Sejam os vícios materiais, sejam os vícios morais, eles acabam degradando a nossa vida, o nosso corpo físico, a nossa moralidade, a interação entre corpo e espírito fazem com que a- é, esse processo vai gerar ah, uma consequência de adoecimento físico e moral para nós, né? Levando perda de vitalidade, perda de vida e, no limite, precipitando a nossa morte, né? Então, se a gente tem, de um lado, essa questão, do outro lado, a gente tem a ideia de que, por mais que a gente consiga é, manter a nossa saúde física e moral, né, há o desgaste natural do corpo que vai fazer com que gradualmente a gente vá perdendo vitalidade, o nosso corpo não é mais capaz de gerar tanta energia, perdendo vitalidade, e como ninguém fica para semente, uma hora todos nós vamos desencarnar. E um dos elementos importantes que o Espiritismo vem trazer para a gente é exatamente pensar, nos ajudar a pensar sobre esse processo, que é um processo difícil para todos nós, de pensar a finitude da nossa vida e da vida daqueles que vivem conosco, né? Mas principalmente, o Espiritismo vem nos qualificar para que a gente possa viver tanto a vida do encarnado quanto a passagem para o mundo espiritual e a vida desencarnado de forma mais apropriada, né? Tanto nos indicando aquilo que é mais importante de fazer durante a nossa encarnação, quanto nos alertando e tirando algumas falsas ilusões sobre a nossa vida espiritual. Aqui agora eu não vou me deter especificamente sobre os aspectos, né, de como o Espiritismo trata, né, e que elementos ele traz para que a gente possa viver vamos dizer assim, uma boa vida do ponto de vista do encarnado. Isso aí, o Evangelho de Jesus já é o nosso roteiro, né? Mas é sempre importante lembrar que o enfoque da doutrina espírita é de reforço da ideia de que a, a vida continua, a vida não termina com a morte do corpo. E é preciso a gente olhar do ponto de vista espiritual para as coisas que nós vivemos, lembrando que nós somos espíritos imortais, para que a gente tenha uma dimensão correta daquilo que nós estamos vivenciando. Muito bem. Desse ponto de vista, Kardec nos alerta de que, quando nós estamos encarnados, nós temos que pensar, né, a cada dia que o nosso retorno para a vida espiritual, ou seja, o fim da nossa
experiência de encarnado, ele pode se dar a qualquer momento e que nós precisamos estar preparados para o retorno à vida espiritual. E o que eu quero chamar a atenção aqui são exatamente alguns elementos que a doutrina espírita vem trazer para nós, que não aparecem de maneira eh, esquemática na doutrina espírita, aparecem de forma um pouco difusa, e que exatamente a leitura e o estudo vão nos ajudar a pensar esses elementos de para tirar que tiram as falsas ilusões sobre a continuidade da nossa vida. A primeira questão, e talvez a questão mais importante, então, é que nós precisamos viver aqui, lembrando que nós vamos voltar para o mundo espiritual e que no mundo espiritual nós não vamos ter nada de material. Todas as coisas relativas à matéria e à vida que nós tivemos encarnado ficarão para trás. Por isso, às vezes, a gente vê pessoas que ficam doentes, internadas por um tempo razoável, e a gente pensa que elas estão sofrendo e tal, porque às vezes elas ficam, né, sem a possibilidade de comer alimentos, né, sólidos. E exatamente porque a gente não olha essa situação do ponto de vista espiritual, a gente pensa que a pessoa está sofrendo, está sendo ruim, uma experiência ruim para ela. Mas do ponto de vista espiritual, se a gente olha a situação, o que que a pessoa está vivenciando ali? Ela está vivenciando um desapego a toda essa sensibilidade material do comer, né? É, que a gente precisa durante a encarnação, mas que nós não vamos precisar mais desencarnados. Todos os vícios que a gente é, mantém, né, durante a nossa encarnação, nós precisamos deixá-los para trás. Se a gente não fizer isso agora, isso pode ser motivo de um problema para nós, porque nós ficaremos, né, nos sentiremos, né, apegados a essa viciação, que é do corpo, mas é principalmente uma viciação, todas as viciações são, antes de tudo, viciações da mente, né. Então, a gente tem que lembrar que todas as coisas ficarão para trás e a gente precisa fazer esse esforço de, eh, desapego. Eu lembro uma história de um espírito, de um espírito não, a história de um grupo de jovens que foram no museu, e nesse museu tinham lá quadros em exposição, e um desses quadros, né, ele era vigiado pelo espírito que o fez. E depois de desencarnado, ele não queria que ninguém se apropriasse do quadro, então ele ficava tomando conta do quadro. Até que chega esse grupo de jovens, o espírito percebe uma luz diferente ali naqueles jovens, acompanha aqueles jovens, e o espírito acaba sendo esclarecido num centro espírita, onde esses jovens tinham as suas atividades religiosas. Então, se nós não nos desapegamos das preocupações, das coisas, dos vícios, é muito possível que depois que a gente desencarne, a gente ainda se sinta eh, com os apelos fortes da matéria, das coisas e também dos afetos, né? E agora como é que vai ficar fulano? E agora como é que vai ficar cicrano? É importante a gente pensar que
Deus toma conta. A vida segue para todo mundo. Ah, eles não poderão mais nos ajudar num certo aspecto, a gente sempre pode ajudar através da prece, mas não pode fazer muito mais do que isso, né? Mesmo durante a encarnação, a gente olha as dificuldades por que o outro está passando, a gente se solidariza, a gente vai, a gente conversa, a gente, né? Mas cada um tem que viver a sua vida, né? A gente tem um limite para isso. Então, essa questão do desapego das coisas materiais, sabendo que a vida tem um limite, tem um fim, que é preciso dar um fim para as coisas que nós estamos fazendo, né? Porque por mais que a gente cuide da nossa vida, ela terá um, ela tem um limite. Outra questão que é importante da gente pensar é que tudo aquilo que era próprio do ambiente, né, que a gente vivia, a nossa posição no mundo, ela deixa de existir, porque a nossa posição no mundo é relativo às coisas do mundo. No mundo espiritual, há uma reorganização das posições, porque o central no mundo espiritual não são os títulos, não é o dinheiro, não é a esperteza, não é a beleza física. O importante no mundo espiritual são os ah, aquilo que você conseguiu fazer de moral nesse mundo, né? Aquilo que é, é, o quanto você foi caridoso, você foi atencioso, né? O quanto você amou. Esse é o critério. E isso vai redefinir as posições. Então a mensagem da rainha, ela é muito elucidativa nesse aspecto, né? A rainha acha que vai levar para o mundo espiritual toda a sua pompa, a sua glória, e chega lá e vê que aqueles que eram seus servos estão numa posição superior à dela. A mensagem de Lázaro, o mendigo, também é assim, né? Lázaro era um mendigo que vivia comendo restos dos cães do homem rico. Ambos desencarnam. O homem rico se vê numa posição de dificuldades e sofrimento e olha Lázaro, e Lázaro está no seio de Abraão, né? E o homem rico do mundo olha para Lázaro e implora para Lázaro que Lázaro o ajude, né? Num, da mínima coisa, ele deu uma gota de água que ele estava sedento. Então, as posições no mundo, elas é, se modificam no mundo espiritual porque as hierarquias se desfazem e a hierarquia no mundo espiritual é daqueles que primeiro têm mais moralidade, né? Porque a inteligência é uma questão que ajuda, mas o- sempre o que importa é o que você faz com a sua inteligência, o que você faz com aquilo que você tem. Então, a moralidade é o ponto principal e tudo mais fica subordinado, né? Em terceiro lugar, que eu queria chamar a atenção aqui, é em relação à própria ideia de família. A família, e há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo muito elucidativa sobre isso, sobre a parentela material e a parentela espiritual, né? Ela é muito importante porque ela vai falar para a gente de que a nossa verdadeira família é a parentela espiritual e não a parentela material. Quando, né, aquela passagem conhecida de Jesus, que Jesus está no meio da multidão, na casa de, agora não sei de quem, e é, os, os apóstolos chegam para Jesus e diz, Mestre, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá na porta e querem entrar. Jesus olha para aquela multidão e diz, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
Não é que Jesus quisesse, é, é, né, tá desprestigiando a mãe ou os irmãos, mas ele está dizendo que a nossa verdadeira família não se define exclusivamente pelos laços materiais e sim pelos laços espirituais, né? Então, quando, por exemplo, Paulo, né, desencarna, ele não é recebido pela mãe e pelo pai dele. Ele é recebido no mundo espiritual pelos outros trabalhadores que passam a fazer parte da sua família espiritual. Ele quer ir ver as igrejas que ele fundou e abraçar e orar naqueles locais, né? É, a- no livro Paulo Estevão, a gente tem a história, né, da situação que Paulo passa com o pai quando ele está sozinho, retorna à casa do pai, diz para o pai que ele se tornou cristão, o pai o rejeita, manda ele embora e depois se arrepende um pouco, dá um dinheiro para ele poder gastar nas primeiras necessidades, nas necessidades mais urgentes, e ali acabou a história dele com o pai. Chega no mundo espiritual, não tem relato se o pai apareceu, se o pai não apareceu. A família de Paulo era outra, né? Ele se recorda de Abigail, né? Abigail aparece para ele, mas fora Abigail, quem são assim, a família espiritual de Paulo são aqueles trabalhadores, né? E digo isso por quê? Porque muito provavelmente no o mundo espiritual que nós vamos encontrar, ele será muito mais povoado daquelas pessoas com quem nós temos real afinidade, né, do que necessariamente das pessoas que são nossa família material. Nem sempre, né, a nossa família material comporá, né, o conjunto de pessoas mais próximas a nós. Muito bem. Por fim, mas não menos importante, é importante a gente ressaltar que toda essa discussão ainda traz um último elemento, né? A gente falou sobre a questão dos vícios do apego à vida material, que isso pode dificultar, né, a nossa, a nossa, a nossa vivência no mundo espiritual, porque nos coloca, né, coloca a nossa atenção voltada ainda para a vida material e assim a gente não consegue viver plenamente a vida espiritual. Segundo, a mudança de posições. Terceiro, a própria ideia de quem são as pessoas que estarão conosco. E quarto, mas não menos importante, talvez a questão mais central de todas, é que nós não teremos mais ilusões sobre nós mesmos, né? Aquela ideia de conhece a verdade vos libertará, né? De que não há nada oculto que não seja revelado. Quando quando nós estivermos no mundo espiritual, não há nada que ah, que a gente tenha é, tido a vontade de ocultar e tenha até podido ocultar que não venha a ser revelado, porque a nossa real posição será ah, evidente para todas as pessoas, né? Então, aquela passagem conhecida que eu já gosto sempre de comentar aqui, de Frederico Figner, que foi um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele está no mundo espiritual, ele está ali junto com outros espíritos que também foram trabalhadores da, da,
Federação Espírita, ele vê os espíritos com luz própria, mas ele se percebe sem luz. Ninguém o julga, ninguém o condena, né? A sua condenação, entre aspas, já era a sua própria posição. Ninguém precisava dizer por que os outros tinham luz e ele não tinha. Ele sabia por que não tinha luz. Ele sabia qual era né, aquilo que ele tinha feito durante a encarnação que o privava ainda dessa possibilidade, né? Então, quando a gente pega no Céu e Inferno, é, relatos dos espíritos medianos e tal, a gente vai ver isso, né? Os espíritos se dando conta, né, daquilo, nós nos dando conta daquilo que nós verdadeiramente somos. E que durante a encarnação nós conseguimos é, falsear para os outros, né? A gente consegue criar uma imagem para os outros que não é exatamente aquilo que passa dentro do nosso coração, né? Por isso a mensagem tão importante do Cristo, que é a mensagem da pureza de coração. Então, tudo isso nos coloca a ideia de que o término dessa vida e a continuidade da nossa vida não é uma continuidade linear. A gente não vai sair daqui e, ah, um mês depois de desencarnado, estar sentado numa casa no mundo espiritual, tricotando sobre o que que aconteceu com fulano, o que que aconteceu com cicrano. A vida espiritual não é isso, né? E é muito curioso, porque como é vida espiritual, não é vida material, né? Quando a gente pega o relato dos espíritos felizes, e eles precisam dizer, né? Eles são perguntados sobre o que que é a felicidade no mundo espiritual, né? O que que é a vida no mundo espiritual para um espírito feliz, né? E ele vai dizer, olha, desculpa, mas aquilo que eu vivencio aqui, eu não consigo traduzir em palavras, porque as nossas palavras, elas expressam a nossa vida material. Então, a nossa forma de pensar, de conceber as coisas, está presa às formas da matéria. Então, não há um relato de todos os espíritos, e olha que a lista de espíritos felizes no céu e inferno não é pequena, comparado às outras, né? Toda vez que eles são perguntados e precisam responder sobre o que que é felicidade no mundo espiritual, eles vão dizer: olha, não tenho como explicar isso para você. Por quê? Não tem nada a ver com os prazeres materiais propriamente ditos, né? Tudo isso faz com que a gente pense, então, que a nossa preparação para o mundo espiritual e a ideia da finitude da vida é de que a vida vai terminar e de que essa continuidade da nossa vida é como se a gente mudasse o capítulo, mudou o capítulo, é outro livro, é outra história. A gente está num contexto absolutamente diferente. E é importante estudar a doutrina espírita, ser esclarecido, para que a gente não seja pego de surpresa em relação a todas essas coisas. Tá certo? Fica com Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos nos esforços que fazemos de nos melhorar a cada dia. Fica com Deus. Um grande abraço e até.